Olá pessoal, nesse quinto vídeo aqui falando sobre o James Valliant, Creating Christ. Ele é um miticista e tem, como outros miticistas, uma tese central de que os evangelhos são pró-Roma. Então, a ideia seria implodir a religião judaica e criar uma nova religião. Bom, isso a gente já viu nos outros vídeos que é contraditório um projeto desse tipo ser encabeçado pelo Joséfo, porque o Joséfo ele não tinha a intenção nenhuma de implodir o judaísmo, né? O livro Antiguidades Judaicas foi um livro que ele fez para exaltar a sabedoria milenar do povo judeu. Ele combateu o antissemitismo da época nos meios lá romanos, né, da cidade de Roma. Então, mas afinal, Jesus nos evangelhos, ele está rompendo com a lei? Jesus é um judeu? Então é nesse ponto que vamos tratar aqui nesse vídeo. Bom, qual a relação de Jesus com a lei, afinal de contas? Jesus veio para revogar a lei, para acabar com o judaísmo? Porque essa é a tese dos miticistas. O James Valliant é um deles, né? Bom, Jesus diz: eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Então, ele não estava abolindo a Torá escrita ao dar nova interpretação a certos mandamentos. Ele estava participando da Torá oral. Aqui eu estou levando em conta argumentos colocados pelo Raul Melo no blog dele, o link está aqui embaixo, tá? Então ele vai traçando, o Raul vai traçando paralelos da doutrina expressa nos evangelhos com a da sabedoria judaica. Então, quando Jesus diz, eu porém vos digo que não resistais ao mal, se qualquer um te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Bom, esse versículo do Deuteronômio, né, que é do olho por olho, dente por dente, ele já não era mais interpretado literalmente pelo judaísmo na época de Jesus. Em um longo debate registrado no tratado Baba Kama do Talmud, os rabinos chegam à conclusão de que olho por olho não se refere a uma punição física, mas uma compensação financeira por um dano. Então ele já está relativizando ali o olho por olho. Então, quando Jesus fala nos evangelhos entre aquilo, e foi dito isso, eu porém vos digo, isso tá, alguns interpretam isso como se ele estivesse substituindo a lei mosaica por um novo mandamento. Na verdade, essa fórmula que Jesus usa, vocês ouviram que foi dito, eu vos digo, ela é uma fórmula que aparece na literatura rabínica. Por exemplo, no que diz respeito ao mandamento não cometerás adultério, o Rabi Simeon, filho de Laquish, ele comenta que se alguém comete adultério fisicamente, será chamado adúltero. Mas nós dizemos a você que aquele que comete adultério pelos olhos será também chamado de adúltero. Então essa referência ao adultério só pela visão tem um paralelo ali com Jesus. Isso está no Pesica Rabate 24. Então, ouvistes o que foi dito, eu vos digo. É a mesma fórmula está presente aqui nesse ensinamento judaico. Jesus reconhecia e valorizava a tradição oral dos fariseus. Então, da mesma forma então que Jesus tratava a sua doutrina como uma extensão da Torá oral, estava participando da Torá oral. Então, nisso, Jesus ele traz claramente uma ideia de hierarquização dos mandamentos da Torá. Então, alguns são prioritários em relação a outros, sem desprezar qualquer mandamento. Então, quando Jesus falava amar ao seu próximo como a si mesmo, grande princípio geral da Torá e critério para hierarquizar os mandamentos
é baseado nessa tese de você estabelecer uma hierarquia entre esses mandamentos. E o grande mandamento seria esse, amar ao próximo. Esse pensamento de Jesus está alinhado com o pensamento de rabinos como o da escola farisaica de Hillel, com exceção do divórcio, que utilizava as mesmas regras de interpretação da Torá. Então, algumas dessas regras aí, por exemplo, o Rabi Tarfon, ele perguntou, eu me pergunto se há alguém nessa geração que aceita a correção. Se alguém diz, tira o arqueiro do teu olho, o outro responde dizendo, tire a trave do seu próprio olho. Então, essa referência, antes de me recriminar, tire a trave que está no seu olho, aparece em B. Araquim, 16b, e que também aparece em Jesus, em Mateus 7,3. Outra passagem paralela, quando Jesus diz, todo aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Isso aparece em Lucas 14,11. Também aparece no Avot Rabi Natan, que ele diz assim, todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, veja, é um paralelo que encontra com os ensinamentos da Torá oral, né? A questão da hierarquização, ela fica clara na questão das curas, né? Jesus faz cura aos sábados. Isso era motivo para mandar matar Jesus? Não. Na Mishnah, um rabino diz que qualquer possibilidade de perigo da vida humana, ela anula o sábado. Ou seja, existe uma hierarquia. Se alguém estiver morrendo e você tiver que salvá-lo, você vai fazer o que for possível ali no sábado, mesmo sendo sábado. Porque salvar a vida humana tem prioridade sobre a regra do sábado. Isso já era usado por uma linha, uma corrente farisaica já pensava dessa forma. Então, Rabino Matia Ben Harash, ele dizia que se alguém tem dor de garganta, pode colocar remédio na sua boca no sábado, porque é uma possibilidade de perigo para a vida humana. E todo perigo potencial para a vida humana anula o sábado, a lei do sábado. Mishnah Yoma 8. Da mesma maneira, a ideia do mandamento de mandar amar ao próximo, ele aparece também na sabedoria judaica. O Rabi Akiva considerava esse como um grande princípio geral da Torá. Ele dizia, ame o próximo como a si mesmo. O Rabi Akiva dizia, este é um grande princípio geral da Torá. Isso aparece em Kedoshim 2:4. Quando um gentio ele chegou perto do Shammai, que era a outra grande escola farisaica da mesma época, e dizia que, olha, eu quero saber se você consegue me ensinar toda a Torá enquanto eu estiver aqui me equilibrando com uma perna só. O Shammai se irritou aquilo e expulsou o homem. Ele achou aquilo uma palhaçada, né? O Hillel, ele já teve um outro entendimento. Ele diz, aí que ele vai colocar a frase, o que te é odioso para você, não faças ao outro. Essa é a Torá inteira. Todo o resto é interpretação. Isso o Hillel fala no Shabat 31a. Essa mensagem, essa regra de ouro, está presente lá em Jesus. Então veja, o Jesus está raciocinando dentro de uma lógica judaica. Então ele não está quebrando a lei mosaica, nem está ali com o papel de destruir o judaísmo, que é isso que o Valent e os miticistas estão colocando, né? Mas não é essa a proposta que está nos evangelhos, né? Estou me atendo ao que está escrito nos evangelhos. O que está nos evangelhos está em conformidade com a sabedoria dos fariseus da época e que se expressou mais tarde no Talmud,
que reflete uma tradição de uma Torá oral. Então, outro ponto que é polêmico no livro do Valent é que, se você vai construir uma tese, no caso do Valent, para atrair os judeus, ter a ideia de um personagem principal, Jesus, que morre e é humilhado na cruz, não é uma estratégia que vai atrair nem a judeus nem a romanos. Paulo, em 1 Coríntios 1, 23, ele destaca que a imagem do Cristo crucificado era vista como uma pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gregos. Ou seja, essa história, se é uma história fabricada, essa parte ela dificulta a difusão da história. Aqui nós temos aqui nessa figura uma das primeiras representações cristãs que aparece em Roma no século II, ali no Monte Palatino, foi descoberta em 1857, onde aparece assim: Alexamenos honra o seu Deus, venera o seu Deus. Como aparece ali um Deus crucificado, acredita-se que esteja uma referência ali a Jesus. Então, a primeira referência à cruz, nitidamente como cristão, ela é uma zombaria. Tá? Então, nós não temos símbolos cristãos ali no século I. Essa cruz vai aparecer ali já no século II. O Cícero, em Pro-Rabério, capítulo 5, ele diz assim: o próprio nome da cruz não deve ser apenas removido do corpo dos cidadãos romanos, mas também dos seus pensamentos, olhos e ouvidos, porque é uma infâmia para o romano. Gerd Thyssen, no livro O Jesus Histórico, um manual, ele observa que Isaías, que é citado em Mateus 4,14, se refere à Galileia como a Galileia dos gentios. E aí, por algum tempo, se imaginou que a Galileia não fosse ocupada por judeus, mas por gentios, na época de Jesus. Bom, a arqueologia mostrou que não, que ali realmente já era ocupado, no tempo de Jesus, já era ocupada a Galileia majoritariamente por judeus. Aquela região, na conquista da Síria do Reino do Norte, em 721 a.C., a região de fato foi dominada por povos estrangeiros. No entanto, com Aristóbulo I, isso já em 104 a.C., a Galileia foi conquistada pelos judeus e unificada à Judéia. Com isso, se tornou uma região ocupada majoritariamente por judeus. Com a reorganização da Palestina em 63 a.C., já aí com o general Pompeu Romano, o sumo sacerdote judeu ficou apenas com as regiões que prestavam culto ao Templo de Jerusalém, o que incluía a Galileia. De modo que no tempo de Jesus, a Galileia era majoritariamente judaica. Isso foi confirmado nos achados arqueológicos realizados na região, que se constatou que naquela época era majoritariamente ocupada por judeus. Isso está no livro do Gerd Thyssen, O Jesus Histórico, um manual. Gerd Thyssen ele conclui assim: não resta nenhuma dúvida de que na época de Jesus a Galileia era uma região com matiz judeu, de que seus habitantes dependiam do templo, interessavam-se pela diferença entre os povos e seguiam os preceitos da Torá em sua forma oral e escrita, supostamente em versões especificamente locais. Então havia textos da Torá em aramaico circulando. A literatura rabínica, contudo, descreve os galileus como pessoas sem educação religiosa, ignorantes em questões rituais, que se manifesta na exclamação atribuída a Johanan ben Zakkai, no século II: Galileia, Galileia, tu odeias a Torá. Mesmo João 7,49, ela reflete esse tal pensamento, ao se referir à população da Galileia como esta multidão que não sabe a lei, é maldita. Então é uma população muito pobre, uma população que é
em grande parte, ela nem segue rigorosamente a Torá, porque é muito pobre. Né? Então, a questão das leis alimentares. O pessoal não lava a mão porque são pessoas camponesas humildes e realmente não tem esse hábito de lavar a mão, porque tem uma situação de pobreza bastante grande. Né? Então, uma boa parte do não cumprimento rígido às leis da Torá ali na Galiléia se dava pela situação econômica dessas pessoas. Hoje a arqueologia mostrou que mesmo em cidades como Séforis e Tiberíades, que eram cidades mais helenizadas, né, elas não eram completamente helenizadas. Foram encontradas evidências de vasilhames de barro, ausência de restos de porcos no lixo, né, porque os judeus não comem porco, e túmulos escavados coxim, conforme as leis de pureza, com ossários, o que mostra de forma inequívoca que a Galileia era ocupada por judeus no tempo de Jesus. James Dunn, ele vai dizer assim, no Jesus Recordado: não há razões para afirmar que um judeu galileu como Jesus não era judaico. Pelo contrário, o judeu Jesus é um ponto de partida tão firme quanto se pode desejar para qualquer investigação sobre a realidade histórica de Jesus. Então a tese, tanto do Valent como dos miticistas, como da Multiversal, né, de que Jesus ou não era judeu, como diz a Multiversal, ou está querendo romper com o judaísmo, né, como dizem os miticistas de modo geral, isso não se confirma. E Jesus está num ambiente ali da Galileia que é majoritariamente judaico. Muito obrigado, então.